Uma boa tarde a todos. Estamos aqui diretamente da Fundação Cultural Avatar para uma tarde muitíssimo especial e que contamos com a presença de duas grandes escritoras. A terceira e a quarta não puderam comparecer por questões de excesso de calor que está fazendo aqui em Niterói e o trânsito está um pouco confuso. Mas, fora isso, nós temos ali as duas instituidoras da Fundação Cultural Avatar. Isso para nós é motivo de honra, muita honra, receber essas pessoas maravilhosas que são Tânia Araújo e Gilda Uzeda. Para iniciar o nosso trabalho, nós temos hoje a presença de uma poetisa muito especial, que é Leda Mendes Jorge, que vai abrir a nossa tarde com uma bonita apresentação de piano. Por favor, Leda. Boa tarde. Zé do Silva, estou vendo. Não dá, não. Agora não dá.
12, eu toquei essa valsa de Beethoven. Contam que ele estava quase surdo, vocês sabem que ele acabou surdo. Então, ele foi ao médico e o médico deu esperanças para ele. Então, ele fez essa valsa, Esperança. Porque vocês veem, não sei se vocês notaram, tem pedaços assim mais inflamados, depois tem pedaços mais calmos. De acordo com o sentimento dele, ele fez a música Esperança. Então, uma grande esperança. Muitíssimo obrigada. Nada, imagina. Muitíssimo obrigada. E vamos dizer uma coisa que, com certeza, este piano da Fundação está bastante feliz por ser tocado por você. Essa criatura tão especial, tão maravilhosa, essa grande artista, que é a nossa querida Leda Mendes Jorge, que com certeza vai se apresentar aqui numa outra oportunidade, com seus poemas lindos e tocando para nós. Muitíssimo obrigada, Leda. Nada. E agora, a tarde é dessas duas maravilhosas criaturas. Tânia Gonçalves de Araújo, Gilda Uzino. Que alegria estar com vocês, com o inexplicável mundo do coração. O inexplicável mundo do coração e também com o Pai Nosso, esse belíssimo livro da Araújo, e ainda com O Mínimo é o Suficiente, os Haikais de Iva Marques da Fonseca, e a Sabedoria da Agni Yoga, com a coordenação da nossa querida Audileia Machado. Então vamos começar a conversar com as nossas duas queridas escritoras. Eu peço que os presentes conversem, façam perguntas, aproveitem esta oportunidade e vamos falar sobre esses dois livrinhos tão preciosos, o livro da Gilda Uzeda e o Pai Nosso, da nossa querida Tânia Araújo Gonçalves. O livro Pai Nosso foi escrito em 2003, né? E eu me senti assim motivada a escrever esse livro por causa assim, do Dr. Jaime Traeger. Dr. Jaime Traeger, ele sempre foi um entusiasta dos evangelhos. Em especial, se há alguma coisa que a gente possa ressaltar num trabalho tão maravilhoso como os evangelhos, né? O Sermão da Montanha. E nesse Sermão da Montanha nós encontramos o Pai Nosso. E eu, assim, me motivei a pesquisar na bibliografia que eu encontrei na época algumas coisas sobre esse Pai Nosso, sobre essa oração. E Dr. Jaime, assim, quis que esse livro fosse publicado nessa época, né? Um livro pequeno, né? E agora a Ana decidiu que republicá-lo agora em 2023. Portanto, 20 anos depois. Mas, como se diz, essa oração, ela não fica velha, né? Que após 2000 anos de repetição do Pai Nosso, os homens procuram meditar sobre sua profunda sabedoria espiritual.
E o Rudolf Steiner foi um dos que procurou estudar o Pai Nosso. E ele explica, aliando o Pai Nosso aos componentes constituintes do homem. E o Jorge Adum ensina a aliar as frases do Pai Nosso à visualização dos nossos centros etéricos, que esse Pai Nosso, ele conduz à elevação das energias dos centros etéricos do homem, assim diz o Rudolf Steiner. Esta é uma oração, mas nós podemos dizer que é também uma invocação, porque é toda feita no imperativo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Então, o Dr. Jaime sempre dizia, é uma oração com invocação, né? E ela sintetiza a ligação da personalidade com o ser divino, né? Tornando as relações do homem com todos os seres, transformando, né, as relações do homem com todos os seres, graças à compreensão da unidade da vida, né? Essa síntese que eu li agora foi elaborada pelo nosso querido Dr. Jaime Krieger quando ele leu o meu trabalho. Um trabalho muito bonito, que merece aí todo o nosso respeito, toda a nossa atenção, dada a profundidade e a seriedade com que a nossa Tânia aborda o seu texto. É muito especial, tão logo tenhamos esse livrinho, né? Nós devemos adquirir e ler com atenção, cuidado, e de vez em quando voltar a ele, para que a gente diga ao Pai Nosso com a consciência daquilo que está dizendo. Pai Nosso que está no céu. Então, esse trabalho nós fizemos a questão de reeditar, dada a importância do Pai Nosso para a nossa vida, para o nosso mundo, para a nossa humanidade. Então, precisamos estar certos de que aquele que está no céu está aqui olhando e nos dando o pão de cada dia. Não é apenas o pão de alimento físico, mas é um pão espiritual, né? Um pão que nos faz crescer a dimensões maiores e mais especiais. Muitíssimo obrigada, mas você ainda não acabou não, daqui a pouco a gente volta a você, porque agora vamos ouvir a nossa querida Gilda Azeda, que eu sei que trouxe um conto para ler para a gente. Vou dar spoiler, né, do livro. Pode dar. Semana que vem esse livro já está disponível aqui na casa, se Deus quiser. O livro se chama O Inexplicável Mundo do Coração. Qual foi a ideia, né? Eu sempre acredito muito naquela frase do mestre Moria, num dos seus livros, aliás, no livro chamado Coração, em que ele fala que o sentimento sempre prevalecerá sobre o intelecto. É verdade. Se a gente se puder a escrever alguma coisa sem estar sentindo aquilo que está escrevendo, aí, se ficar só trabalhando com o lado racional, pode até sair uma coisa escrita, mas não vai passar aquele sentimento, aquela emoção de quem escreve. Né, Leda? Leda, que escreve também, sabe muito bem que é preciso sentir para escrever. Ela escreve belamente. Mas, então, até começo assim, falando acerca do coração, sempre que imaginamos que a gente associa o sentimento ao coração. Mas não é só esse coração, órgão físico, é um coração que extrapola a matéria, é um coração que vai além, que vai se conectar com coisas da espiritualidade. Então,
eu disse assim, nesse iniciozinho, sempre que imaginamos dizer alguma coisa sobre o coração, num sentido espiritual, nosso intelecto se perde em ideias e palavras. Palavras, muitas vezes, que não vão dizer o que é necessário. Mas se aquietarmos a mente e trocarmos as explicações racionais pelo sentimento, aí talvez a gente consiga dizer alguma coisa. Eu acredito que esse coração do qual eu falo nesse livro, é um coração que ele não está sozinho. Alguma coisa maior vive nesse sentimento desse coração maior, que é a presença de algo que eu chamo assim, um grande mistério. A vida é um grande mistério, né, gente? A gente não explica o que é a vida. Não, o que é esse universo, esse cosmo, as belezas da natureza e tudo que existe no mundo animal, no mundo vegetal, nos minerais. É uma complexidade, ao mesmo tempo uma beleza tão grande, que a gente tem que pensar no lado espiritual. O lado material só não explica. Não explica. A ciência vai ficar buscando se ficar dentro só do que é material, não vai conseguir respostas completas. Chega mais perto daqui, dali e tal, mas o lado espiritual, o dia que a ciência for mergulhar no lado espiritual também da vida, aí virão muitas respostas, não tudo, nunca se saberá tudo. O todo é o todo, nós somos pedacinhos desse todo, átomos, partículazinhas desse todo, mas ele nos habita, isso é que é o incrível. E onde ele habita? Habita nesse coração, eu não diria nem que esse coração é uma metáfora, é algo espiritual, mas é real. Né? Então, eu até escrevi assim, que cada pequenino buscador, que somos nós, que estamos sempre buscando essas coisas, que cada pequenino buscador volte-se a tão grande mistério, e a ele diga: quanto mais procuro te entender, mais percebo que de ti nada entendo, mas quanto mais te amo, mais entendo que não precisa te entender. Esse é o coração que o livro vai. Aí eu não vou falar as coisas todas que estão no livro, tá? Entra uma parte também de uma conversa com as estrelas falam no livro, contam um pouco. Mas o livro também tem alguns contos. E eu vou então pedir licença, se já for o momento de eu poder falar, ele é pequenininho, né? Só assim somos inteiros, porque tem uma parte do livro que é assim, e por falar em parábolas. E aí a gente vem falando em alguns contos pequenos, curtinhos. Só assim somos inteiros, é o título. Ela caminhou até onde ele se encontrava. Talvez ele a esperasse. Estava sentado na quebrada do morro que se abre para o vale. Era uma vista a perder de vista. Ele parecia tão absorto que ela temeu incomodar. Devagar foi chegando e foi ficando. Quieta, contemplou a paisagem e, em silêncio, sentou-se ao lado dele
num tempo de aguardar. Ele não se surpreendeu com sua chegada. Sabia que ela viria, mas ficou calado. Foi no tempo certo que então ele lhe disse: sei que queres saber por que estou aqui. Estou aqui porque preciso sentir a beleza com os olhos do corpo e da alma. Estou aqui para ver o encontro entre o céu e o chão, lá na curva do horizonte. Estou aqui para observar que só quando o nosso céu e o nosso chão se encontram é que podemos ser inteiros. Somos anjos solares, vivem junto a mim. Ah, não, isso é de outro pedaço, desculpe. Caminhamos com os pés no chão e o coração no céu. Sinto este recado como se vindo de algum lugar secreto. Pegou na mão dela e voltou a entrar em silêncio. Ele ao lado dela, ela a seu lado. Até o anoitecer, comungaram a quietude, mãos entrelaçadas, lado a lado, os corações pulsando como sendo um só. E a primeira estrela daquela noite trouxe para eles um recado particular e secreto. Então, isso aí é um spoilerzinho não é, do livro. Muito especial. Esse seu livro, Senhora Gilda Alzeda, ele não é o primeiro. Não. Ele é o 20º, né? 19º ou 20º. É 20º, pela minha contagem lá era o 20º livro que eu fiz a conta. Não tenho certeza. Se eu não contei errado, nem me contem, né? Mas ele tem uma particularidade. Ele é o primeiro editado pela Fundação Cultural Avatar. Exatamente isso que eu queria colocar. É o primeiro livro que ela vem editar aqui na casa, ela que é uma das instituidoras dessa fundação. Né? Então, é uma publicação assim, bastante especial, que traz bastante alegria à casa poder publicar, né, ser escolhida como editora para publicar um livro da nossa querida o Gilda Alzeda, que tem a apresentação de Tânia Araújo. E prefácio de Ana Caldeira. Prefácio de Ana Caldeira não conta, não está escrito lá isso não. Então vamos lá, é interessante porque a apresentação do livro da Tânia foi feita por Dr. Jaime, ele era vivo em 2003. E a apresentação do livro da Gilda é feita pela substituta do Dr. Jaime, que é Tânia Araújo. Olha que bacana, né? Que é o segundo lugar, é o segundo nome aqui da nossa instituição. Nós temos o Dr. Jaime e Tânia Araújo, o Dr. Conrado também, era o marido da Gilda Alzeda, mas ele já não se encontra entre nós. Então, nessa ordem de sucessão, o segundo nome é Tânia Araújo, né? Tânia Araújo. Então, é muito bonito a gente ter a presença dessas duas grandes pessoas aqui na Fundação. Tânia, conta pra gente, por que surgiu essa ideia de escrever sobre o Pai Nosso? O Pai Nosso nunca saiu de moda, né? Há 2000 anos atrás foi dado pelo Cristo e até hoje. Em qualquer solenidade que nós vamos, seja com solenidades de alegria, seja em outros momentos, né? Nós sempre, quando nós queremos alguma coisa
que una todos os presentes que estão ali, nós fazemos o Pai Nosso. Todos sabem o Pai Nosso. Todos sentem o Pai Nosso. Todos aceitam o Pai Nosso. Então, o Pai Nosso é uma oração, né, que não saiu de moda. Aliás, as orações não saem de moda, né? Elas são dadas por seres especiais e continuam reverberando toda vez que as pessoas falam no seu coração essas palavras de poder. Eu escrevi alguma coisinha aqui sobre essa parte assim de um pouco de orações, né? A prática de orações perde-se na noite dos tempos. Os homens sempre se dirigiram ao Ser Supremo, rogando-lhe ajuda. Seus antigos líderes viam e ouviam os mundos superiores. Se dizia que os reis tinham essa intuição superior, trazendo para a humanidade palavras cheias de poder que nortearam os rumos das civilizações, e essas palavras começaram a ser repetidas pelo povo, tornando-se orações. Entre os ocidentais, né, nós temos orações orientais e orações ocidentais, mas entre nós que somos ocidentais, 3 grandes dispensações de energia divina marcam época pela força da vibração contida em suas palavras de poder ou orações. O período mosaico, nós temos o Salmo 23 de Davi, conhecido como "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". O período da época de peixes, com a oração do Pai Nosso, trazida pelo Cristo, que marca o início de um novo calendário no mundo, né? O Cristo marcou o início de um novo calendário no mundo. E agora nós temos uma outra oração trazida pelo Cristo em 1945, a grande invocação, né? Que hoje é muito citada em todos os, recitada, vamos dizer assim, em todos os grupos esotéricos do mundo, né? Mas todas as 3 são grandes palavras de poder, tanto o Salmo 23, como o Pai Nosso, como a grande invocação. São verdadeiros mantras que conservam sua força, sendo invocada pelos homens nos momentos de aflição ou de elevação espiritual. E nesse livro, né, nós refletimos sobre a oração do Senhor, mais conhecida como Pai Nosso, que é, indubitavelmente, um forte elo a ligar as religiões ditas cristãs. Até eu falei, em qualquer situação, quando nós falamos o Pai Nosso, todas as pessoas cristãs, elas sabem o Pai Nosso e dizem o Pai Nosso. Então, nós podemos dizer que o Pai Nosso é uma prática constante de aproximação dos homens ocidentais ao Deus Supremo, né? É uma oração que ultrapassa o tempo, né? Está sempre presente, sempre atual. É o Pai Nosso que tudo nos dá. Muito bonito. Olha, nós temos... Só fazendo uma observação, é interessante que quando Jesus ensina isso, ele entrega a palavra Pai. Dizem que em aramaico ele falou Abá, então que é paizinho, é uma forma assim
íntima de se chamar o Pai. Então, ele traz Deus, o Pai, essa força suprema que você falou, para Pai. Pai, olha, Para o íntimo, como, Senhor Deus, ou então Pai, como isso aproxima, né? É lindo isso. É muito bonito isso que você colocou. Eu queria, aproveitando a oportunidade, já que você falou que em todas as línguas, o Pai Nosso tem essa reverberação, e você colocou, não é só pai, é paizinho, né? Isso é muito próximo. Assim como a Leda fez uma grande homenagem às nossas duas escritoras, eu quero pedir à Ana Luísa que faça o Pai Nosso para nós. Você pode falar daqui ou abrir a sua imagem, por favor. O Pai Nosso em aramaico, Ana Luísa. Afunde Bashmaio, dedicado este mundo. Deitei Rokotam, derrueites de Anankana, de Bashmaia Rafiaha. Avum Armau, de Sunkanã e Almani. Washboklan, Alben, Uoptahen. Aikana Davkanã, Chuovan, Lehaioben. Elatarva Liniciona, Elapatsa Nindisha. Metul de la Remaguta, Watarla, Atesburta, Larlan, Almin, Amém. 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 Muito obrigada, Ana Luísa. Muitíssimo obrigada por esse Pai Nosso. E realmente nós sentimos uma vibração diferente na medida em que entoamos o Pai Nosso com essa intenção, com essa consciência do que estamos dizendo. Daí a grande importância desse livro da Tânia. Quem ler o livro da Tânia nunca mais vai dizer o Pai Nosso sem consciência do que está falando. Perfeito, muito perfeito. Vamos respirar fundo. E a Dona Gilda vai contar para a gente como surgem os seus personagens. Não são tantos personagens, alguns Dos livros. seus livros. Vamos falar desse livro do coração. Como surge esse coração maior, coração menor? Tem uma série de coisas assim preciosíssimas. Vocês terão a oportunidade de conhecer. Eu tive a oportunidade de conhecer assim em primeira mão. É interessante, porque quando eu escrevi, eu não estava assim muito ligada de que tinha um coração sim, um coração. E a Ana, quando eu mandei a cópia para ela, né, ou mandei pelo computador, e ela leu e disse, bom, mas tem mais de um coração aqui. Mas, na verdade, é o coração maior, que é o coração, vamos dizer, se a gente pode falar, o coração espiritual, né? A presença disso que muitas pessoas falam e que eu também gosto de falar, que é o Cristo interior, aquele coração do Cristo interno, né? Essa presença divina que todos têm e que a gente, na verdade, a gente ainda não tem a consciência disso. A gente ainda não
não fez essa conexão. Estamos aqui na Terra caminhando para isso, estamos aprendendo, né? Estamos buscando. Mas é essa presença, é esse coração que ensina, esse coração que fala, esse coração que inspira, esse coração que sem que muitas pessoas percebam, é ele que está por trás, às vezes, de grandes realizações. Realizações, claro, sempre muito positivas. Porque nós também podemos realizar uma série de coisas, de bobagem, de coisas que não. Com certeza o coração maior não entra nessa vibe. É essa por conta da gente. Mas tem o coração também do filho, daquele que está querendo se conectar com esse coração maior. E que somos cada um de nós, somos todos nós. Eu chamo assim os buscadores. Por caminhos às vezes diferentes, práticas religiosas diferentes, não importa, desde que haja amor, desde que haja compaixão, desde que haja misericórdia, desde que haja boa vontade, desde que não existam preconceitos. Qualquer religião pode ser caminho para as pessoas. Religião, que eu falo, praticada com a sinceridade da busca do espiritual, da prática do que é o bem, aquilo que a gente chama de o bem, né? Então, eu teria assim por aí esses dois corações. Ana diz que tem mais, não sei, Ana, fala aí. Ana andou descobrindo corações aqui. Mas é o coração do mestre, é o coração também, se nós temos, e eu acredito que temos sim, uma presença, um mensageiro especial desse divino, encarregado de nos ajudar nessa encarnação na Terra, né? Que os católicos chamam de anjo da guarda, os espíritas chamam de guia ou mentor espiritual. Todos nós temos uma presença que é assim feita uma ponte entre o maior e o menor. De forma assim, né? Eu acho que essa figura que é chamada de anjo, angélica, que eu realmente eu não sei, eu não alcanço o que vem a ser exatamente, mas é um ser espiritual muito, muito especial e que, segundo algumas tradições religiosas, nos acompanha, é responsável pela nossa passagem pela Terra, que é uma passagem de aprendizado, né? É uma escola. Nós vamos aprender a ter paciência, nós vamos aprender. Mas é como se a gente mergulhasse num esquecimento do que era antes, de onde viemos, né? Para onde vamos, e que nesse esquecimento a gente fosse batalhar em busca dessa luz, dessa visão, desse amor, desse guia. A gente pode dar o nome que quiser. Cada um dá o nome com o qual se identificar melhor. Eu acho que o que eles menos se importam é com o nome que a gente dê a ele. Chama pai, chama irmão, chama vida, chama anjo, a gente pode. Eles não vão se aborrecer com isso, não vão se importar, são amorosos demais. A espiritualidade é extremamente amorosa. Nós é que ainda não somos. Nós é que ainda estamos caminhando em busca dessa amorosidade, né, da aprendizado. Quando Tânia fala em Jesus, o Pai Nosso,
Jesus de Nazaré, ele fez ele encontrou esse Pai. Ele dizia, eu e o Pai somos um, porque ele alcançou a consciência de Deus nele. Ele alcançou a consciência, por isso ele dizia, eu e o Pai somos um. Por isso ele era o Filho de Deus, né? Mas ele também disse, como que numa mensagem assim de uma esperança profunda para a humanidade, o que eu faço, vós fareis. Ele dizia, o que eu faço, vós fareis, como quem diz assim, eu sou filho de Deus. Mas vocês também são filhos. Tá bem, são filhos menores. Está todo mundo ainda engatinhando e tal coisa, mas todos somos filhos de Deus. Não sei, eu comecei a falar de coração aí, estou entrando no outro papo. É que são muitos os corações que aparecem nesse livro. Realmente, ela colocou o inexplicável mundo do coração, porque é o próprio mundo. E esse mundo é recheado de corações. E sem contar que tem o coração do leitor. Nenhum livro vive sem o leitor. Ele precisa ser visto, lido, falado, sentido. A palavra que ela usa o tempo todo quando escreve é o sentir. Então precisamos sentir, ter consciência daquilo que a gente está escrevendo, não uma consciência intelectual que vai dizer, não é possível colocar um diálogo entre as estrelas do Cruzeiro do Sul. Não é esse tipo de obstáculo, né? Mas um coração que entende, amoroso, que compreende o diálogo da natureza. Ela tem um conto belíssimo que fala do vento, o diálogo das estrelas, do próprio caminho e de tudo que vem, do pássaro, né, que você conta. Aquele foi um fato real, o do beija-flor. O conto do beija-flor foi um fato real. O conto do beija-flor. Ah, nossa querida Márcia. A nossa querida Márcia conseguiu chegar. Márcia, você está sem som, querida. Você está sem som. Eu estou sem energia elétrica. Oh, meu Deus. Não tá, vocês não me ouvem? Estamos ouvindo sim, querida. Estamos ouvindo. Houve um apagão aqui e queimou o meu computador. Aí eu fui atrás do laptop e aí eu estava sem internet, enfim. Cá estou eu. Aí está você. Então, antes que você caia a luz outra vez, né, a Márcia, a nossa querida Iva não pôde comparecer. Né? São 96 anos, o tempo não está muito bonito aqui, está muito calor. A Iva fez 96 anos no dia 26 de novembro. Ela estaria aqui, mas não pôde vir. Mas não é pelo fato dela não estar aqui que nós vamos deixar de homenageá-la. E eu tinha dito no começo do trabalho que nós iríamos assistir, né, a capa aqui é a capa do livro dos Haikais da Iva Marques da Fonseca, nossa querida Iva, instrutora dessa casa, autora de vários livros também, né? E ela vem aí dessa vez com um livro de poesia. Mas, para abrilhantar o momento, eu convidei a nossa querida Márcia Pereira da Rocha, que é uma contadora de histórias de mão cheia, que fez há pouco tempo uma live aqui conosco, falando sobre o Instituto História Viva. E ela aceitou a incumbência de homenagear a Iva com a apresentação de eu não vou falar mais nada, senão eu vou estragar a surpresa, de um texto da própria Iva, só vou dizer isso. Então, eu vou pedir a Márcia, então, que... Só me dá um minutinho que eu vou colocar você na tela inteira, Márcia. Márcia, o espaço agora é seu. Meu Deus do céu. A Ana é essa pessoa incrível que está à frente da nossa querida fundação, não é à toa, né? É uma missionária. Ela faz todo mundo acreditar que tudo é possível. Então, ela me fez um convite inacreditável. E eu não sei
como? E eu estou aqui. Eu estou aqui e a Iva é uma pessoa de quem eu já li livros e eu sou absolutamente apaixonada, embora eu não tenha tido a honra de conhecê-la pessoalmente. Então, eu queria dizer para vocês que essa minha alegria de estar aqui, ela não tem palavras, né? E aí eu queria dizer que, entre outras coisas, esse texto que eu vou ler, ele foi um texto escrito há alguns anos por nossa querida Iva Marques, para um evento que os alunos da nossa escola foram desafiados a apresentar. E ela, como grande mestre, fundadora, ela resolveu falar assim, sabe de uma coisa? Eu vou pegar esse desafio. E nisso ela contou a história que não dá para eu resumir. Eu falei para a Ana que é um texto que a gente vai precisar dedicar, assim, muitas horas da nossa vida. E a Ana falou, então tá bom, então vamos fazer só um pequeno convite para as pessoas se animarem, tá bom? Então, o texto se chama A Viagem. Era uma vez um rei tão majestoso que não havia outro além dele. Seu reino era muito grande e era formado por regiões ou planos. O rei habitava a região mais elevada, chamada Hade, onde a harmonia e a sabedoria tinham seus domínios. As outras regiões estavam situadas em torno desta, onde vivia o rei. Porém, quanto mais distante elas ficavam, mais densas eram elas, principalmente a última, onde morava o sofrimento e a dor. Mesmo assim, o grande rei gostava de todo o seu reino, mas para ele, cada região tinha suas características próprias, com finalidades específicas, e todas elas existiam numa grande integridade harmônica. O grande rei tinha inúmeros filhos. Ele amava todos com o mesmo amor. Chamava todos por um só nome, já que cada um era parte dele mesmo. Chamava-os de mônada. De vez em quando, o rei chamava um deles e dizia-lhes: filho, você precisa conhecer o meu reino. Ele não se resume somente a esse palácio onde você tem habitado até agora, o Anupadaka. Para você ter direito ao meu reino, você terá que conquistar este direito. E para isso, você terá que atravessar todos os mundos que o compõem, conviver em cada um deles, vencer as distâncias que existem entre cada um destes mundos e o mundo do espírito, ou Atma. Aí, nesse mundo, é que você conquistará a condição que lhe dará o poder para reivindicar o reino divino. Para isso, você precisa conhecer e superar as dificuldades das condições de permanência em cada um desses mundos, principalmente os da vasta região formada pelos 3 mundos. É uma região muito densa e cada território que forma este mundo é dominado pelo egoísmo e pelo seu companheiro inseparável, o sofrimento. São mundos completamente diferentes e você desconhece tudo sobre eles. Sei que você terá grandes dificuldades ao se movimentar e agir dentro de cada um deles, mas é preciso que seu aprendizado se inicie para que, ao término desta viagem,
você traga o conhecimento transmutado em sabedoria. Esta é a grande condição para você permanecer comigo e ser parte de mim mesmo. E assim falou o rei. A viagem do príncipe começou, então, a ser preparada pela hierarquia, formada pelos auxiliares imediatos do grande rei. E então, vocês serão convidados, no momento oportuno, para fazer o estudo do resto deste texto, que é um ensinamento profundo de nós mesmos e do cosmos. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Márcia, por sua apresentação. Você realmente deu, né, uma ideia bastante grande e linda desse trabalho da nossa querida Iva Marques da Fonseca. Uma honra sem fim, uma honra sem fim. Obrigada, Iva, obrigada. Obrigada a todos. O recado aqui para a nossa Iva, dessa vez, é que para todo mundo aqui, é que é uma surpresa da edição que estamos preparando desse conto. É um conto, é pequeno, não é tão grande, ela contou só um pedacinho da história, só o comecinho dela, porque esse príncipe vai viajar, né, Márcia? Ele vai passear e vai... Nossa! Ele vem... Então, é um texto muito bonito e seria, assim, a nossa surpresa para a Iva contar que esse será o próximo lançamento, o próximo livro da Iva. Estaria aqui com seus haikais hoje, né? O mínimo é o suficiente, mas dessa vez ela não pôde comparecer aqui ao nosso encontro. Muitíssimo obrigada, Márcia. Também, né, pelo prefácio dos haikais. E gratidão. Lembrado, né? O prefácio dos haikais da Márcia Peçanha. A Márcia Peçanha fez o prefácio desse livro, os haikais. Uma pena não termos aqui hoje para mostrar para vocês. É um prefácio bonito, e como ela diz, a Iva, o mundo do haikai, vocês que são poetas, vamos lá, me ajudem. O mundo do haikai exige uma concentração, uma especialidade, porque há um número certo de sílabas, né? E não é qualquer tema. Não, de preferência, né? Quer dizer, originalmente, o haikai, ele é uma poesia de origem japonesa que foi trazida. Eu não tenho, assim, o Chequete é que sabe contar essa história toda, talvez Leda também, mas ele foi trazida pelo Luiz Antônio Pimentel, escritor, poeta aqui de Niterói, que morou no Japão 5 anos e teve contato com os haikais. E o haikai, o seu criador se chamava Basho, né? Mas tinha uma característica especial. O haikai deveria falar sobre a natureza, sobre as estações do ano, sempre pegando assuntos assim de beleza, né? E com um detalhe, tinha que ter uma métrica definida, 3 linhas, em cuja métrica fosse assim, sílabas tônicas, 5, 7, 5, né? Então, muitas pessoas aqui no Brasil, não sei se em outros lugares também, muitos poetas, escrevem haikais sem obedecer exatamente essa métrica. Como diz o Chequete, que é um defensor do haikai, ele diz, aí não é mais haikai, aí é um poemeto, um terceto, outra coisa. Que são outras figuras de verso, né? Então, mas o haikai tem que ter as sílabas tônicas. 5, 7, 5. Leda, que está aqui, escreve muito bem haikais lindos, muito dentro do espírito da
da natureza. De vez em quando ela lá no grupo do WhatsApp, ela solta lá um haikai lá da Academia Niteroense de Letras, e são sempre muito lindos, Lívia. A gente faz assim um comentáriozinho no próprio grupo, mas eu gosto de dizer assim com ela assim presente. São haikais delicadíssimos, como ela é, né? E sempre dentro da métrica, ela é a exigência, é um exercício, na verdade, né? É um desafio, que você tem que dizer, fechar um pensamento com essas exigências da métrica do 575 e se completar a ideia ali naquelas 3 linhas. Então, a Ilva, que eu não sabia, a Ilva também escreve haikais. E mandou, e tinha esse livro. E a Ana logo se entusiasmou em preparar, em editar o livro, agora para o jubileu da Fundação. E eu achei a Márcia Peçanha, que ela é a atual presidente da Academia Fluminense de Letras, ela também é uma haicaísta maravilhosa. E aí, conversa vem, conversa vai, a Márcia aceitou fazer o prefácio. E ficou muito bonito o prefácio dela. Isso deixou a nossa Iva muito feliz. E Iva ficou ela ficou muito feliz, muito feliz. Um detalhe muito interessante. Ela já conhecia de nome. Já conhecia de nome a Márcia. Quem não conhece a Márcia? Né? E eu tive o privilégio de conhecer o Pimentel também. Muito querido, né? Uma pessoa muito especial daqui de nossa cidade. E a Iva também andou pelo Japão. Pouco tempo, mas ela andou passeando lá pelo Japão. E você lembrou da questão do Basho, né? E do haikai. O Basho era um pouco maior, né? Inicialmente era um verso maior, havia mais versos, né? E não com todas essas exigências, mas escrever haikai é um grande desafio de síntese. Daí o interessante desse título do livro da nossa querida Iva: o mínimo é o suficiente. A gente tem que aprender a não desperdiçar palavra, energia e tudo mais, e usar apenas aquilo que é necessário. Um grande exercício de síntese. E ela obedece muito aquele espírito da natureza. Os haikais dela são assim muito voltados à natureza, ou observações de coisas assim muito sutis, assim, né? Vale a pena, né? Vale a pena. A Iva realmente me surpreendeu. Eu estou falando assim, só um instantinho, parece que o livro existe. Não, é porque o livro passou a cópia pela minha mão. Passou. A Gilda, a gente consegue ler o livro antes, é uma maravilha, a gente pode até falar. Né, esse livro, como é que surgiu isso? A partir da apresentação do Chequete. Quando ela viu noticiado que ia haver uma conversa, uma palestra aqui sobre haikai, ela ficou muito animada para vir, mas não conseguiu vir também. Aí ela me disse, mas eu vou levar os meus haikais para você ver. Aí eu falei, pois não. Mas ela não pôde vir, mas nós conseguimos o contato com a filha, e a filha foi digitar todo o texto, porque era escrito à mão no caderninho, que lindo. Aí ela preparou esse material, eu ainda passei para a Gilda também leu, ajudou a revisar, porque a gente tem que fazer o processo de revisão. Nós somos uma editora, tanto todo o processo de cuidado com o livro nós temos que ter. Então a Gilda ajudou bastante nessa parte de olhar porque os textos vieram assim, soltos para a mão da gente, vamos arrumar. Então vamos arrumar um livrinho, ficou muito bonito. A gente, quando usa a palavra livrinho, é a palavra de carinho, tá? Esse diminutivo para mim é livrinho, pode ser dessa grossura, mas é um livrinho. Qualquer tamanho que seja, desde que ele seja importante para mim, eu chamo de livrinho pequeno.
observar aí as minhas palavras diante desse mundo, né? É o meu carinho. Obrigada, Leda, obrigada por me socorrer. Mas é isso, é muito interessante e muito obrigada, Márcia, por você ter trazido para a gente a leitura esse conto, a viagem do príncipe, não me recordo bem se ele se chama A Viagem ou A Viagem do Príncipe. Eu tenho dúvida em relação ao título, não me recordo bem, mas esse material também está nos originais. Eu mandei uma cópia escaneada para a Márcia do original, né? E a Márcia deu uma lida lá com todo esse carinho que ela apresentou, e futuramente será um livro que já está na fila para 2024. Né? E vamos trabalhar mas falta ilustração, falta muita coisa. Muito bem, voltando aqui para as nossas duas escritoras, o recado que você manda para os nossos leitores? Essa gente agora não procura muito livro, nós estamos numa crise de mercado de livro, é só a turma do computador, de falar pelo telefone celular, WhatsApp o dia inteiro. Qual o recado que vocês mandam aí para que a gente comece a olhar o livro com outro carinho que ele precisa? Eu deixaria que a nossa escritora aqui, que tem vários livros publicados, que ela comece a falar qualquer coisa. Eu tenho a impressão que o que eu vou falar é a mesma coisa que você falaria. Vamos ler livros? Vamos ler livros. Vamos adquirir livros, vou pegar em biblioteca, ou seja lá como for, quem puder comprar, porque o livro é um livro. Tá bem, toda essa tecnologia moderna ajuda muito. Então, para você, eu escrevia muito, os meus primeiros livros foram escritos à mão, depois digitados. Até no início eu ainda engatinhava na digitação, mas depois eu aprendi e aí passei a fazer. Então eu acho de uma utilidade maravilhosa toda essa tecnologia. Benza a Deus, como se dizia antigamente. Mas você pegar um livro, você está pegando uma coisa, você segura. É o contato é o tato, é o cheiro do papel. Eu sempre digo assim, ninguém vai cheirar um computador, ninguém vai cheirar um tablet, né? Tá bem, é prático. Por exemplo, uma pessoa que está viajando, quer ler um livro, 2 livros, assim, às vezes no meio do caminho e tal, é prático, é muito prático, eu acho válido, mas não é para substituir. É para complementar, é algo prático, válido, muito, muito legal, mas não substitui o livro, o prazer, eu diria assim, o prazer de se pegar um livro, se você ler, gostou de alguma coisa, vai com o lápis, e bota uma observaçãozinha, vai adiante, aí quer voltar naquele pedaço, volta lá, está lá marcado, ou com aquele marcador, ou com lápis, seja lá que for caneta, tanto faz, né? Mas você vive mais o que você está lendo. Além do que, o papel é um elemento vegetal. Então, você está tocando em alguma coisa também que veio da natureza. Para mim, essa é a importância do livro. Eu não consigo substituir um livro por leitura. Continuo dizendo, maravilha. É ótimo para um monte de gente, mas não substitui o livro. Eu acho que o livro... o livro vai acabar. Não acaba, não. Eu não acredito que o livro acaba, não. Estão aí as feiras de livro acontecendo.
Então, as feiras de livro acontecendo agora, uma coisa que realmente acontece, às vezes que dificulta a muitas pessoas, e isso é compreensível, é às vezes o preço dos livros. Nem todo livro tem preço acessível, nem toda pessoa disponibiliza de um determinado valor para comprar livros, embora goste. Mas para isso também existem as bibliotecas, né? A pessoa vai lá, pega emprestado. Então, era preciso haver assim, um movimento. Eu acho uma coisa muito interessante que eu conheci na cidade de Curitiba. Eu não sei se existe isso em alguma outra cidade, mas em Curitiba existem os faróis do saber. Faróis do saber tem um formato, assim, é uma construção, que tem um formato assim, de um farol, né? Não sei se tem uma luz acesa de noite, deve ter, eu passei de dia. Ali são bibliotecas públicas de bairro. Então, isso é uma coisa que pode vir a existir em outros lugares também, quem diria, né? Houve um projeto aí, alguns anos atrás, era até o Chequete que também estava nisso, que era tal estante, ele dava um nome, agora não me lembro bem, estante qualquer coisa, em que ele deixava uns livros que era para... Fez isso pela Anne. Não é? Foi na época. Ele botava aquelas estantes em alguma loja, algum lugar, em que as pessoas pegavam um livro, botavam outro, né? Pegava, sempre devolvia um, levava um. Associado da Anne que fazia Fornecia. Estava lá. Não é? Então, você não tem saídas para isso tudo. E as livrarias também. É muito agradável você comprar um livro, levar um livro assim, novinho para casa, aquele cheirinho de papel ainda novo. Isso é gostoso demais, né? Realmente é muito interessante. Você falou dessa questão da dificuldade da aquisição do livro. Mas se a gente pensar, Se gasta tanto dinheiro em tantas se outras gasta, coisas, né? Se a gente vai dar um passeio assim rápido na parte da tarde para comer um hambúrguer, com certeza, com 2 tardes o livro está pago. É verdade. Então a gente tem que começar a pensar também que ele não é tão caro assim. É uma questão da gente disponibilizar os valores que tem para aquele valor que a gente considera maior, né? Então temos que valorizar, porque o escritor ele também despende de muito valor para colocar o seu livro à venda. E tem né? edições também, as chamadas edições de bolso, e algumas editoras, inclusive, não sei se eu posso falar aqui o nome, mas uma editora lá de Porto Alegre, que tem, não vou falar o nome, não sei se a gente não, até por uma questão de ética, a gente não deve falar. Então, mas tem editoras que têm livros de bolso, livros pequenos, em edições mais baratas, que são bem mais acessíveis. Não é tudo tão inacessível assim. É uma questão da gente imaginar qual é o valor que eu atribuo para aquilo que eu quero. Exatamente. Então, a partir do momento em que ler é importante, e para um país a leitura é fundamental, né? Porque além de abrir conhecimentos, alimenta o sonho e alimenta a esperança. É o que a gente precisa, de sonho e de esperança. Não podemos deixar em momento algum que o sonho nos abandone, nem a esperança. E será muito bom também se esse hábito da leitura em livro for assim estimulado nas escolas. Eu já falei, você sabe que eu sempre falo, eu tenho minha nora, a esposa de Luiz André, que ela hoje está à frente da biblioteca de uma escola pública do Estado, em que ela faz um trabalho interessantíssimo, maravilhoso e útil. Nós somos testemunhas disso. Ela esteve aqui na Fundação com um grupo de alunos que vieram visitar a exposição do Vladimir Polegar. Adolescentes. Um trabalho maravilhoso. Ela faz um trabalho lindo,
porque ela estimula a leitura, e são todos muito carentes, aqueles não têm dinheiro para comprar livro mesmo, não. Então, ali na escola, vão para lá, vão para a biblioteca da escola, e leem, perguntam e conversam, e fazem, de vez em quando, quando é possível, assim, acontecer uma saída, vão a um lugar. Eu sei que uma vez aí, para alguns anos atrás, ela foi até na Academia Brasileira de Letras, na ABL, ela levou um grupo lá, e eles ficam encantados. Gente, tem crianças ali, jovenzinhos, que nunca saíram daquele bairro. Que chegar no Ingá foi uma viagem. Então, são pessoas carentes mesmo que estão lendo. Eu me lembro muito de já que você está falando em livro, eu me lembro muito de um menino lá, um rapazinho lá da escola, que disse para ela assim: eu não gosto de ler. Eu não leio, não vou ler, não. Não vou ler, não gosto de ler, não sei o que lá, e foi para a estante. E aí encontrou um livro lá que tinha ilustrações. O valor também dos livros com ilustrações, né? Ele pegou o livro, sentou, ficou lá 2h30, 3 horas sentado lendo aquele livro. Aí no final ele botou e disse assim: até que não é ruim, não. Então, é um hábito, né, que a gente precisa ir adquirindo desde pequeno, mas já que nós não somos mais pequenininhos, nós podemos começar a adquirir o hábito de deixar o celular desligado ao lado, pelo menos ou no outro quarto, no quarto ao lado, e dedicar pelo menos 1 hora de leitura todos os dias. É um hábito salutar que vai com certeza melhorar a nossa sociedade, o nosso coração, o nosso mundo. Minha gente, vamos terminando o trabalho nessa tarde de hoje. Que tarde linda! Mas antes de terminar, eu gostaria de saber se vocês gostariam de dar alguma palavra, gostariam de acrescentar alguma coisa, se eu esqueci de dizer alguma coisa muito importante, e eu vou dizer que esqueci. Eu esqueci de falar da sabedoria da Agni Yoga, que é um outro material, né, um outro livro que nós estamos editando, e essa edição é parte de uma reedição. Só que é uma reedição ampliada. E essa edição da sabedoria da Agni Yoga, ela vem marcar o jubileu de ouro da nossa fundação. Então, a sabedoria da Agni Yoga são textos retirados da obra da Helena Redes, que a Fundação Cultural Avatar traduziu. E, além disso, esse livro é ilustrado com gravuras de Vladimir Burigar. Vladimir Burigar, um escritor russo que veio para Niterói no ano de 1953, radicou-se aqui em Niterói, onde veio a falecer, e deixou aqui para a Fundação esse acervo maravilhoso, deixou os seus quadros para a Fundação Cultural Avatar. Então, nós mantemos sempre uma exposição permanente com os quadros do Vladimir Burigar, e na sexta-feira fizemos a abertura da exposição Vladimir Burigar. Na verdade, essa exposição ela é muito interessante, porque ela marca 70 anos da vinda e do quadro de Vladimir Burigar, datado de 1953, o ano em que ele aqui chegou. E, a partir daí, ele veio pintar, ficou aqui radicado em Niterói, onde ele faleceu em 1997. Eu não poderia deixar de fazer menção a este livro tão precioso. Porque foi ele que trouxe, né? E essa capa é uma gravura do Vladimir. Tá? A Sabedoria de Agni Yoga é um livro com a coordenação
da Audileia Machado, né, nossa instrutora, e é belíssimo, é muito bonito. É para momentos de paz e reflexão, né? São espaços de sabedoria e com a beleza da ilustração de Vladimir Beauregard. Tem várias gravuras inéditas do Vladimir Beauregard que tiveram aí a organização da nossa querida Márcia Miller, muito conhecida aqui em Niterói. Márcia Miller é museóloga e atua aqui conosco, né, vem ajudando bastante essa casa. Então, aqui, na próxima semana, nós vamos ter esses livrinhos já publicados em papel, como coloquei no começo. Nós tivemos, dada esse episódio dessa ventania, né, da falta de luz e tudo mais, sobre muita perda de material, de maquinária e tudo mais, e afetou o nosso querido editor, que vem se esforçando para trabalhar com a gente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, gostaria de agradecer a presença da nossa querida Ina e do Jarbas, que estão presentes. A Ina e o Jarbas são pessoas muito caras a esta casa, são de Brasília. Gostaria de agradecer a Márcia. O próximo livro aí a ser lançado também, que está na fila de lançamento, a Júlia Shibani, que vem com um livro muito interessante. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, na minha querida co-anfitriã eterna, Veracilda, da nossa Beth Saba, que está lá, né, que hoje não pôde estar aqui conosco. E o nosso querido Joilson, lá da Bahia, muito obrigada a cada um de vocês, né, e até a próxima. A semana que vem, se Deus quiser, daremos notícia dos livros a vocês. Esperamos tê-los aqui em nossa fundação. Muitíssimo obrigada. Qualquer coisa, façam contato conosco. E 50 anos, parabéns, Fundação Cultural Avatar, pelos seus 50 anos. Muito obrigada a todos. Parabéns à Fundação.